Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 7/2 de 2012. Pregão difícil no dia de ontem, como previsto, né pessoal? Falamos para vocês que a gente podia ter pouquíssima movimentação no mercado, justamente aí em função da gente ter pouca ou praticamente nenhum indicador importante sendo divulgado aí nessa semana, né? Então o mercado enrolou o dia inteiro ontem, principalmente também em função da resolução lá da negociação da Grécia. Então todos os investidores estão de olho na negociação que o pessoal está fazendo lá na Grécia, para ver como é que isso vai se desdobrar. E tudo isso contribui para a gente ter um mercado bastante enrolado. Juntem isso com a proximidade da máxima do ano passado no mercado americano, com o nosso mercado aqui está muito esticado em relação às médias, então tudo isso acaba levando o mercado como um todo a uma grande consolidação, uma grande indecisão. Ou seja, está muito complicado de comprar, não tem mais condição de trabalhar com compras, ou seja, o mercado já subiu demais e precisa corrigir. Então é difícil comprar agora depois de uma alta tão forte. Por outro lado, ainda não começou a cair, então não tem por que vender ainda. Mais uma vez, não temos notícias importantes e toda essa indecisão com relação à dívida grega lá torna o mercado altamente enrolado, altamente consolidado. O volume caiu muito no pregão de ontem e para hoje a gente espera mais ou menos a mesma situação. Tá? Então a gente deve ter aí um pregão muito enrolado, deve ter um pregão com pouquíssima movimentação. Esperamos novamente um volume baixo, exceto se a gente tiver alguma solução lá na Grécia, para bem ou para mal, enfim, que possa trazer alguma movimentação para o mercado. Tá? Nós temos uma única notícia importante sendo divulgada no pregão de hoje, que é deixa eu verificar aqui, às 18 horas nós temos dados sobre crédito ao consumidor lá nos Estados Unidos. Tá? Então, exatamente no fechamento do nosso mercado. Então, não temos aí nada relevante a ser divulgado durante todo o pregão. Então a gente espera mais um pregão enrolado, mais um pregão difícil. E mais uma vez, a gente sabe disso antes do pregão começar. Então ninguém precisa perder dinheiro para descobrir que está difícil. Tá? Então sempre lembrem-se disso. Eu acho que já está difícil desde ontem e deve continuar assim, porque nós não temos nada que faça o mercado movimentar. Tá? Então precisamos de uma correção. Ela por enquanto não está vindo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar nessa. Tá? Bom, falando mais especificamente do call de hoje, foi um call muito difícil, de novo, de fazer. A gente procurou fugir um pouco da volatilidade aí de vários ativos, como a Petro, por exemplo, que está totalmente indecisa. E a gente tentou selecionar para vocês ao máximo os papéis que estão em tendência. Tá? Mas já vou dizendo de novo, muito volátil, pouco volume no dia de ontem, muita indecisão. E tudo isso pode fazer com que as nossas análises acabem não acontecendo, ou acabem andando para o outro lado, enfim, tudo pode acontecer, gente. O que a gente tentou fazer é filtrar ao máximo a tendência e mostrar para vocês aí só os ativos que estão melhores. Vocês vão ver que hoje o call está bem pequeno, tem bem poucos ativos aí trabalhando. Só que, claro, como o volume está pequeno, a decisão está muito grande, a volatilidade está muito alta, a gente tem que falar para vocês que isso pode acontecer. Tá? Então, muito cuidado, não entrem correndo grandes riscos, procurem trabalhar sempre nos segundos ou terceiros movimentos, focar ao máximo nos rompimentos, operações mais seguras, nos ativos de maior volume, enfim. Tudo isso porque a volatilidade prejudica e muito as nossas análises, e que isso fique bem claro. Tá? Então vamos lá, vamos trabalhar. Vocês estão vendo na minha tela aqui Bovespa diário. Continua afastado das médias, continua esticada, continua precisando corrigir. O volume ontem foi baixo, bem abaixo da média aí, normal, depois de vários pregões de alto volume, um dia de indecisão aí com volume baixo. Agora, pessoal, se perder essa mínima aqui de 64.743, pode corrigir, tá? Então corrigir aí, objetivo 63.804, depois temos algo aqui na região dos 62 mil pontos, tá? Seria algo natural, uma correção necessária, mantém a tendência de alta, mas é preciso essa correção, tá? Ela é precisa e é importante, inclusive, tá?
Se o mercado continuar desenvolvendo, rompendo esse 65.619, aí pode buscar alvos maiores lá, 67 mil pontos, 67.413, para ser mais preciso. Tá? Nesse caso, a volatilidade deve continuar presente e o dia deve ser muito difícil. Tá? Então, se corrigir, vai ficar mais fácil, porque o mercado está precisando dessa correção, deve entrar volume, deve entrar muita gente vendendo descoberto, muita gente realizando posição, e tudo isso pode auxiliar, pode facilitar o movimento para nós. Se o mercado continuar subindo, a volatilidade deve continuar presente e o dia deve ser muito difícil. Tá? Então, tenho mais ou menos isso em mente. Tá? Mercado americano, índice Dow Jones está aqui. Ontem, pouquíssima movimentação, muita enrolação, muita consolidação. Vocês podem visualizar aqui, está carregando aqui nos 15 minutos, de um minutinho. Demora um pouquinho para carregar aqui. Deixa eu trocar. Vocês vão visualizar aqui nos 15 minutos que a gente teve um dia completamente enrolado. O mercado praticamente não se movimentou, agora sim. Então movimentou aqui na abertura um pouquinho e depois simplesmente consolidou o restante do pregão. Tá? Então já vou mostrar também, porque não tem nem que enrolar muito. Os futuros americanos estão trabalhando também dentro de uma consolidação, estão trabalhando aí bastante enrolados, acabaram de perder mínima, estão corrigindo, caindo aí 0,289. Tá? Então, muito enrolado o futuro americano neste momento também. Tá? O que nos leva a acreditar que a gente vai ter mais um pregão aí de bastante enrolação. Tá? Estamos bem próximos aí da máxima do ano passado, dos 12.875. O mercado está testando esses valores. E para romper isso aí, a gente precisava de uma notícia forte, de um indicador importante, de um movimento bem consistente. Tá? Vamos ver se a gente vai conseguir isso pelo movimento, porque indicador não tem nenhum importante para ser divulgado, exceto se sair alguma coisa muito importante lá na Europa, na Grécia, que realmente faça o mercado se movimentar. Tá? Traga otimismo aí para o mercado. Então vamos lá, recomendações de compra para o dia, iniciando com JBSS3. Vocês veem aqui a JBS, pregão de ontem, muito enrolada aí nos últimos 4 dias, e fechou na máxima, né, gente? Apesar do volume baixíssimo do dia, fechou aqui testando esse 6,67. Se romper 6,67, passa a ter objetivo aqui na região dos 7,10, tá? Essa é então a JBS, Friboi, o código dela JBSS3, rompendo aqui 6,67, passa a ter algo aqui na região dos 7,10, tá? Além da JBS, nós temos também a Fibria, FIBR3. Então, interessante aqui a Fibria, vocês podem visualizar, apesar da enrolação do pregão de ontem, que andou de bastante indefinição, o volume até que foi dentro da média, e se por acaso romper aqui esses 15,56, ela passa a ter algo em 15,78, pode continuar desenvolvendo, e depois temos o objetivo aqui na região dos 16,24. Tá? Então, interessante aí a Fibria, o código dela é FIBR3. Rompendo 15,56, tem algo em 15,78, depois em 16,24. Tá? Além da Fibria, nós temos a Gerdau, GGBR4. Também muito interessante aqui a Gerdau, uma alta muito consistente. Ontem o volume caiu, mas ela fechou bem próximo da máxima aqui. Tá? Então continua demonstrando força aí. Se romper os 18,25, a gente passa a ter alvo na Gerdau aqui na região dos 18,86 e depois aqui na região dos R$19. Tá? Então interessante aí a Gerdau, rompendo 18,25, tem alvo em 18,86, depois em R$19. Tá? Essa é a Gerdau, o código dela GGBR4. Além da Gerdau, nós temos também o Bradesco, BBDC4. Bastante interessante para uma possível compra aí o Bradesco. Rompendo aqui 31,84, a gente tem algum tipo de resistência aqui nos 32,18. Depois temos objetivo aqui na região dos 32,61 e finalmente R$33,13, que seria o topo anterior. Tá? A gente vinha fugindo do Bradesco aí nos últimos dias, ela estava muito enrolada, vocês podem visualizar aqui, vários candles com a sombra bastante grande.
mas nos últimos pregões aí ela parece estar entrando em tendência novamente, tá? Então parece estar querendo desenvolver de novo, então vale a pena acompanhar aí o Banco Bradesco, tá? Temos também o Itaú, o código ITUB4. O Itaú ele continua interessante, apesar do volume baixo de ontem, fechou testando a máxima aqui em 36,06. Se romper aqui esses 36,06, passa a ter objetivo aqui na região de 36,68, depois aqui na região de 37,39. Isso é o que o gráfico nos mostra. Muito cuidado com esse ativo, porque pelo que eu li, saiu notícia, saiu os resultados do Itaú no final do pregão de ontem, e me parece que não foi muito bom, tá? Então, claro que a gente opera gráficos, mas de qualquer forma tomem cuidado, que o ativo pode apresentar movimentação atípica aí em função do resultado que foi divulgado, tá? Além do Itaú, nós temos também a MRV, que está MRV Engenharia, MRV E3, continua forte, continua desenvolvendo, montou pivô de alta no diário ontem, fez nova máxima, o volume foi acima da média, levemente acima, mas foi acima da média. Aliás, o volume dela subiu muito aqui neste ano, nesse começo de ano, tá, gente? Rompendo aqui 14,59, ela passa a ter alvo aqui em 14,89. Depois nós temos alvo aqui nessas máximas da consolidação, 15,20 e finalmente lá 15,35, tá? Estou marcando para vocês aqui essas máximas. 15,20, 15,35. Aí temos 14,89 marcando aqui. E temos, é isso aí, rompendo então 14,59, alvo em 14,89, 15,20, depois 15,35. Finalmente temos a PDG, o código dela PDGR3, muito forte aqui a PDG. No pregão de ontem, apesar do volume baixo, ela conseguiu continuar subindo, conseguiu romper máximo em relação ao pregão anterior. Se romper aqui 7,89, tem objetivo aqui na região dos R$8, tá? Rompendo R$8, passa a ter objetivo em 8,35, depois em 8,77. Essa é a PDG, o código dela PDGR3. Temos ainda a Cyrela, CYRE3. Continua interessante a Cyrela, apesar de no diário ela parecer feia. Vocês vão visualizar aqui no semanal que ela está muito bonita, tá? Então, rompendo aqui 17,84, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$18,95, tá? R$19. Então fica bastante interessante aí a Cyrela, o código dela é CYRE3. Vocês podem visualizar aqui então rompendo 17,84, tem alvo lá em 18,95, tá? E essas eram então as recomendações de compra para o dia. Vamos para a venda, nós temos BVMF3. Após uma forte alta, o ativo ontem deixou o primeiro candle de indefinição. Observe que desde aqui dessa subida, todos os candles ela rompe a máxima do dia anterior, tá? E no pregão de ontem não rompeu. Então no pregão de ontem ela ficou enrolada aqui. Isso é um sinal, por enquanto, de indecisão, de indefinição. Mas como está muito afastada das médias, ela pode ficar interessante ali para uma possível venda, tá? Então perdendo aqui 11,73, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$11. Okay? Então está aqui, perdendo 11,73, tem objetivo aqui na região dos R$11. Essa é a BVMF. Se perder os 11, claro, aí teria objetivo aqui na região dos 10,82. Tá? Então essa é a BMF Bovespa, código BVMF3. Temos, além da BVMF, temos a Vale 5. Então está aqui a Vale, continua muito afastada, continua muito esticada. A gente relutou bastante em colocar isso para vocês, mas de qualquer forma ela pode ficar interessante para uma possível venda, tá? Ela também vem muito forte, subindo aí há vários dias, e ontem deixou um pregão de indecisão com volume baixo. Se por acaso perder 43,53, ela pode corrigir com alvo aqui em 42,37, depois aqui na região dos 41,53, tá? Não é uma operação daquelas que mais me agrada, mas pode funcionar, pode dar certo. Como eu disse, o mercado está muito volátil, ela está muito afastada e precisa de uma correção, tá? Então vamos ficar de olho nisso aí. Claro que se ela romper máxima, se ela vier testar
essa região aqui dos 44, enfim, a análise fica inviabilizada, né? Além da Vale, nós temos também a Gol, devolvendo a alta que ela fez aí nos últimos dois pregões, confirmando nossas previsões, confirmando nossa análise de ontem, caindo 2,9%, perdendo aqui os 12,64, passa a ter alvo aqui na região dos 12,25, vou marcar para vocês aqui, dos 12,25, que é exatamente este fundo aqui, e daí perdendo os 12,25 a gente pode falar nela aqui na região dos 12 reais, tá? Então essa é a Gol. Aí se perder os 12, claro, ela vem testar mínima aqui em 11,73. Por enquanto falar em 12, tranquilo, ela parece estar desenvolvendo aqui, devolvendo essa alta e voltando para esse miolo da consolidação, pode voltar a testar os 12, tá? Temos também a Rossi, a Reside 3, também não me agrada muito, mas de qualquer forma deixou aqui uma espécie de um contra-ataque no dia de ontem, apesar do volume ter sido muito baixo, que não me agrada, volto a dizer, mas perdendo aqui esses 10,50, o fato é que ela pode corrigir sim um objetivo aqui na região dos 10 reais. Mais uma vez, como a gente sempre fala para vocês, o que a gente pensa ou deixa de pensar, o que a gente acha ou deixa de achar, não significa absolutamente nada. O preço está nos mostrando algo, o gráfico está nos mostrando algo, e a gente tem que agir de acordo, né? Além da Rossi, nós temos a Gafisa, apesar da alta volatilidade de ontem, o ativo veio testar aqui essa região dos 5 reais, tá? De 5,03, já foi a mínima. Se por acaso ela continuar cedendo, perder os 5 reais, ela passa a ter alvo aqui na região dos 4,93. E daí, perdendo os 4,93, a gente teria alvo nela aqui na região dos 4,73, tá? Então essa é a Gafisa, o código dela é GFSA3. E finalmente nós temos uma que eu acho bastante interessante, que acho que vale a pena acompanhar, que é a Brasil Foods, BRFS3. O volume dela continua dentro da média. No pregão de ontem ela cedeu e está se aproximando de perder a mínima dessa consolidação toda aqui, tá? Então, perdendo aqui esses R$ 34,00, a Brasil Foods, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$ 33,57. E daí, perdendo R$ 33,57, a gente pode falar em algo nela aqui na região dos R$ 33,00, tá? Então, fica interessante aí a Brasil Foods, o código dela BRFS3, tá? Essas eram então as recomendações de venda. Vamos dar uma olhadinha lá nos contratos da BNF e ICFH12, contrato de café com vencimento em março de 2012. O café está dando cada vez mais sinais de uma possível falha de fundo. Ontem chegou a dar sinal de venda aqui, fechou na máxima, hoje está enrolado aqui. Fiquem de fora entre 296,25 e 287,10, tá? Acima deste valor, 296,25, o contrato pode dar uma compra com objetivo inicial aqui na região dos R$ 300, que é essa região das médias. Ainda é cedo, mas já não é mais tão absurdo a possibilidade de uma falha de fundo aqui no café. Aliás, vem dando cada vez mais indicações de que isso pode acontecer. Ainda é precipitado, tá? Mas já temos algumas indicações. Contrato de milho CCM H12, pedi para o Alessio ficar de olho nesse contrato no dia de hoje aí. Perdendo 26,50 pode ficar muito interessante com o objetivo aqui na região dos 25,40, tá? Esse é o contrato de milho com vencimento em março de 2012. Temos também BGIG12, é o contrato de boi gordo com vencimento em fevereiro de 2012, altamente consolidado o contrato do boi, tem essa mínima aqui de 96,55, máxima de 98,35, e não consegue desenvolver, tá? Chegou a montar um pequeno pivô de baixa quando perdeu os 97, mas continua muito enrolado e, portanto, nós recomendamos que vocês continuem de fora aí do contrato de boi, tá? WDO H12, o contrato de mini dólar, o mini contrato de dólar, com vencimento em março de 2012, continua afastado, continua precisando corrigir, mas também está altamente volátil, tá? No pregão de ontem ele fez mínima, depois fez máxima, então fiquem de fora entre 1,723 e 1,753. Pode dar compra acima desse valor e pode dar venda abaixo de 1,723, tá? Ou compra acima de 1,753. Dentro desses valores, fiquem de fora que a gente pode enfrentar muita consolidação, tá?
Finalmente temos o ING12, que é o nosso índice futuro, mini índice, tá? O contrato do mini índice. Então está aqui, continua muito afastado. Ontem deixou aqui um candle de indecisão, hoje abriu bem próximo de dar um sinal de venda. Se perdeu 64.810, pode dar venda com objetivo aqui na região dos 64 mil pontos. E daí, perdendo 64 mil pontos, temos objetivo aqui na região dos 62.200, tá? Então fica interessante aí o mini índice, tá? Aproveitando o nosso índice futuro cheio, o contrato cheio, o futurão, o INDFUT, Indy G12, também mesma condição, continua afastado das médias, deixou um candle de indecisão no pregão de ontem, e hoje está lá bem próximo de dar esse sinal, tá? Então vocês estão observando, chegou a romper aqui na abertura, por alguns pontinhos, está corrigindo agora, voltou para dentro da consolidação e pode voltar a ceder bem, principalmente se vier perder essa mínima aqui, tá, gente? Então fica bem interessante aí o nosso índice. Vamos esperar que a gente tenha algum tipo de correção, que a gente tenha algum tipo de tendência para o pregão de hoje, tá? Essas eram então as recomendações do dia para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha então. Hoje não tem ninguém. Tem lá no chat 2 pedidos. O Marcos pede a lupa 3. Vamos ver aqui a Lupatec. Cara, a lupa está se recuperando um pouco agora. Teve uma queda muito acentuada, consolidou durante muito tempo e ontem resolveu voltar a desenvolver, tá? Vamos ver como é que foi o volume dela. Foi bem acima da média, teve uma alta muito forte de 11% no dia, possivelmente impulsionada por notícias. É sempre bom ter cuidado com esses ativos de valor pequeno que trabalham sobre notícias, tá? Isso aí pode ser um indicativo aí de uma alta volatilidade. Mas de qualquer forma, Marcos, se ela romper aqui esses R$5, ela fica bastante interessante e ela tem alvo em 5,76, depois aqui na região de 5,92 e R$6, tá? Então fica bastante interessante a lupa, o código dela é lupa 3, tá? Lupatec. BVMF já foi, nosso amigo Olho da Mosca pede lá RDCD3, a Redcar. Cara, muito volátil a Redcar, ela não está conseguindo mais desenvolver. Chegou a romper máxima aqui, voltou, não conseguiu fechar acima. Ontem rompeu máxima, rompeu mínima, muito feia, tá? Tem ativos com tendência bem mais bonita, bem mais bacana que ela. Fica de fora dessa aí, tá? O Alan pede lá TNLP4. TNLP4. Vamos ver aqui a Telemar, altamente consolidada, tá, cara? Fica totalmente fora desse ativo, não tem absolutamente nada para fazer com ela. Observa que ela não se movimenta forte aí, ela está trabalhando numa zona enorme de consolidação aqui, que vem desde meados do mês de outubro, vem afunilando aí cada vez mais, e está altamente consolidada, tá? Então fica totalmente fora desse ativo aí. O mais que o pessoal pede lá, a PortX, PRTX3, vamos ver aqui a PRTX. Cara, o ativo valorzinho pequeno, quase um mico, né? R$2 aí. E ontem ela montou aí um pivô de alta, tá? O volume dela é baixíssimo. Ontem ela chegou aí a trabalhar com um volume de 1,6 milhão. Cara, eu não recomendo operar esse ativo não, tá? A volatilidade dela é grande porque o ativo não tem nada de volume, é volume zero. O volume foi alto aqui, quando bateu aqui 1,6 milhão. A média de volume dela, o normal do volume dela é 63 mil num dia, tá? Então praticamente não é negociado. Esquece dela aí que não vale a pena, tá? Nosso amigo Rafael pede lá da Cielo, tá? A Cielo. Cara, a Cielo ela continua forte, só que também vem apresentando alta volatilidade e fica muito difícil de operar. Então o ativo já é um ativo que tem valor alto, volume relativamente baixo, então ela tem um book bastante espaçado e está apresentando alta volatilidade. Tá? Então com isso a gente procura fugir. Ela está forte, tá? Ela continua forte, fez máxima histórica há 2 dias atrás, ontem a máxima era 55,21, ela acabou rompendo máxima histórica de novo ontem, deixando máxima lá em 55,25, mas está muito volátil. Como eu disse para vocês no início deste call, a gente está tentando fugir da volatilidade para tentar trabalhar com um pouquinho mais de segurança nesses dias difíceis. Tá? Então, por isso que eu não recomendo ela.
A Hipermarcas é a mesma coisa, cara. O volume dela caiu um pouco, ela continua subindo. Ontem daí fez uma correçãozinha. Se você olhar ela aqui nos 60 minutos, você vai observar que ela vem de nova máxima, corrigiu nas médias, deu sinal de compra, está enrolando aqui, tentando falhar esse fundinho aqui nos 60 para voltar a subir. Então, por enquanto, cara, tá muito enrolada, tá? Então, deixa ela desenvolver um pouco mais. Talvez a gente só vai se interessar por ela de novo a partir da região aqui dos 11,72, tá? Antes disso, ela pode ficar um pouco enrolada, pode ser um pouco difícil, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando o nosso call. Quero convidar todos, como sempre, para conhecer nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta entrar no nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão e acessando aqui o curso ao vivo, vocês têm imediatamente a instalação da nossa sala virtual, tá? Que é a nossa instalação remota. Então, imediatamente acessando aqui, vocês podem acessar aqui já a instalação remota com o atendimento ao vivo. É só clicar aqui, passar os dados para a Silvia aqui no atendimento ao vivo. Ela faz a instalação para vocês. É simples, rápido, extremamente seguro. Em menos de 5 minutos vocês já vão estar ao vivo aqui com a gente, tá? Quem preferir fazer a instalação manualmente, pode clicar aqui. Vocês vão ser direcionados aqui para o tutorial de instalação do Ventrilo. Basta clicar, vocês já vão ter aqui o download, os links para download e todo o tutorial de instalação aqui do Ventrilo. Todos que estão assistindo o call são nossos convidados para fazer um teste gratuito aí por 7 dias, tá certo? Então é isso aí, gente. Encerramos mais um call de abertura. Muito cuidado neste início de pregão. Eu acho que pode ser bastante complicado. Acho que pode demorar bastante para a gente ter alguma definição no dia. E o que eu posso dizer para vocês é: fiquem de fora da enrolação, aguardem, esperem a tendência voltar, porque tudo isso vai proteger a conta de vocês. Possivelmente hoje teremos um dia extremamente difícil, com pouquíssima movimentação. Não evitem de correr grandes riscos, principalmente na abertura do pregão. Vamos tentar proteger o nosso capital ao máximo. Mais uma vez, acredito que hoje vai ser um dia de proteção de capital e não de grandes ganhos. Tá? Então tenham isso na cabeça e aprendam a trabalhar dessa forma, protegendo, segurando o capital de vocês, para em dias mais fáceis a gente conseguir lucros mais consistentes. Tá certo? Um grande abraço, um excelente pregão a todos, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos, e aos demais, até amanhã pontualmente, 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.